Para fazer esse saquinho, nós vamos utilizar a técnica da costura francesa. Então, vamos precisar apenas de 2 tecidinhos, um para a parte de trás e um para a parte da frente. Você pode usar o mesmo tecido dos dois lados e você pode variar nos tecidos. Estou usando tricoline 100% algodão. Você pode usar algodão cru, linho, enfim, qualquer tecido que seja de uma corzinha neutra aqui na parte da frente para podermos fazer o joguinho com fitas. Eu vou utilizar fitas, sobrinhas de fita, de aviamentos que você tenha aí. Você pode utilizar renda, cianinhas ou mesmo o próprio tecido que você dobra como se fosse um viés. Vamos precisar de 2 tecidos de 18 centímetros por 24 de altura. 4 pedacinhos de fitas variadas com aproximadamente 20 centímetros de comprimento. E eu só recomendo que você não ultrapasse a largura de 1,5 cm da sua fita, para que não fique muito grosso em relação ao tamanho do nosso saquinho. 2 pedaços de fita mais fininha, essa daqui tem 7 milímetros, 45 centímetros de comprimento cada uma, que vamos utilizar para fazer o fechamento do saquinho. Vamos pegar o tecido da frente do saquinho e fazer algumas marcações para poder delimitar onde vai ser o joguinho da velha. Então, aqui na parte de baixo, nós vamos marcar 3 centímetros. Nas laterais, nós vamos marcar 2 centímetros. E aqui na parte de cima, 7 centímetros. Agora, temos aqui um quadrado. E a partir dessas linhas do quadrado, vamos marcar linhas paralelas a 4,5 centímetros para dentro, nos 4 lados. É importante que você utilize uma caneta que apaga com o ferro. É em cima dessas linhas traçadas que eu vou costurar as fitinhas do joguinho da velha. Eu vou pegar as 4 fitinhas e vou costurar uma de cada vez em cima dessas linhas que eu desenhei aqui de malha. Essas linhas são linhas centrais, então o centro da minha fita deve ficar em cima dessa linha. Dobro a pontinha da fita para baixo, posiciono a fita aqui e vou trazendo essa fita bem centralizadinha até a parte de baixo aqui, o limite do meu quadrado. Eu vou cortar esse excesso, fazer uma dobrinha para baixo, terminando aqui exatamente no alinhamento do quadrado. E vou fazer isso com todas as minhas fitinhas, costurando uma de cada vez e vou dispondo da forma que eu preferir. Olha só a costura em toda a volta da minha fita. Então, é assim que eu vou fazer com as demais fitinhas. Depois de costurar as 4 fitinhas, vou ao ferro para remover essas marcações de caneta. Preciso fazer agora as marcações do passa-fitas. Então, estou com os 2 tecidos aqui na parte de cima do saquinho, do lado avesso, vou fazer as marcações. A partir da borda superior, 2 centímetros e a partir desta linha, 3 centímetros. Feitas as marcações aqui no avesso, na parte superior do saquinho, eu ainda preciso fazer mais uma marcação nesta parte da frente, na parte de cima, somente na parte da frente. Vou marcar aqui nas laterais, a partir daqui de cima, 3,5 centímetros, faço uma marquinha e a partir dessa marca eu faço mais uma marquinha de 1 centímetro. 13,5 daqui de cima e 1 centímetro. Vou fazer a mesma coisa deste lado aqui. Para fazer a costura francesa, a primeira costura que fazemos é colocando os tecidos avesso com avesso. Então, eu tenho aqui as minhas marcações superiores e aqui também. Os 2 avessos se encontrando. É importante que o tecido seja cortado no tamanho exatinho para que os 2 tecidos se encontrem, as pontinhas se encontrem. Acerte bem direitinho e pode alfinetar. Vamos passar a costura em toda essa volta, deixando a abertura aqui em cima do saquinho. Porém, eu vou deixar aberto também esta marquinha de 1 centímetro. Este pedacinho de 1 centímetro aqui e este outro pedacinho de 1 centímetro. Vou deixar aberto e vou fazer um retrocesso, onde eu for parar e onde eu for começar. Aqui no início e no final também. E essa primeira costura nós não vamos fazer com um pé de máquina. Vamos costurar na bordinha, deixando uma margem de meio pé de máquina. A costura está feita, fechadinho, e temos esta aberturinha de 1 centímetro dos 2 lados. Vamos virar o saquinho para o avesso, empurrar os cantinhos, esticar essa costura para ela ficar bem aberta em toda a volta, bem acertada.
Se precisar, você pode passar, mas é importante que a costura fique bem esticada. Agora sim, estamos do lado avesso do nosso trabalho e vamos passar a costura definitiva de fechamento. E o avesso vai ficar com o acabamento assim, olha, tudo embutidinho. Essa costura precisa ser de um pé de máquina ou até mesmo um pouquinho mais, para garantir que aquela primeira costura fique escondida, embutida ali dentro. Eu recomendo que você não utilize um ponto muito pequenininho, principalmente nessa parte do passa-fitas, porque depois nós vamos precisar desmanchar os pontinhos para passar a fitinha. Então é só fazer a costura em toda esta volta com um pé de máquina, dando retrocesso no início e no final. Costura feita, e antes de virar para o direito, eu vou fazer os vincos e as dobras desse passa-fitas. Então, a minha costura lateral, eu vou tombar para o lado de trás do meu trabalho. Essa borda do tecido, eu vou trazer para essa primeira linha de marcação. E vou vincar todo esse meu tecidinho nessa linha. Em seguida, eu vou trazer esta parte de cima que ficou vincada para o alinhamento da segunda marcação. E vou alfinetar, porque é aqui nesta bordinha que eu vou passar a minha costura. Com essa bainha já toda alfinetada, vou passar a costura bem nessa bordinha de baixo para prender esse passa-fitas. Se a sua máquina tiver braço livre e este saquinho couber dentro do braço da máquina, você pode costurar assim mesmo, com o avesso para fora, e fazer a sua costura circular. Como a minha máquina não tem braço livre, eu vou virar para o direito e vou costurar aqui por dentro. Prontinho, costura feita. Agora, como vamos precisar desmanchar alguns pontinhos aqui nessa lateral, nessa costura lateral, para passar a fitinha, para que essa costura não venha desmanchando aqui para cima, nós vamos passar uma costurinha reta aqui, ó, com retrocesso, bem na bordinha, para travar essa costura e os pontos daqui não abram mais além do que o necessário. Nessas duas laterais, vamos passar essa costurinha travando aqui. Agora sim, com essa costurinha feita para travar os pontos, aqui embaixo já temos essa costura, esse pesponto feito, não vai desmanchar daqui para baixo. Posso abrir o meu pontinho. Um pontinho que eu desmanche já vai ser suficiente, ele já vai abrir os demais. Por isso que era importante fazer o fechamento dessa lateral com um ponto não muito pequenininho, senão fica difícil de desmanchar aqui. Vou desmanchar desse lado também. E foi por causa desse passa-fitas que eu deixei aquela abertura de 1 centímetro na primeira costura que fizemos. Se ela tivesse sido fechada, nós teríamos que encontrar ela aqui dentro e abrir os pontos também, o que dificultaria o nosso trabalho. Utilizando um passa-fitas ou um alfinete de segurança, vou inserir agora a fitinha de 45 centímetros, uma de cada vez. Vou inserir essa fitinha por este lado, vou dar toda a volta e sair do mesmo lado que eu entrei. Saindo com a fita do mesmo lado, eu vou encontrar as pontinhas, dar um nozinho bem na pontinha. Se ficar excesso de pontinha, você corta e queima a pontinha com um isqueiro para não desfiar. Com a outra fita, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, só que vou entrar pelo outro lado. Entro por aqui, dou toda a volta e saio por esse mesmo lado. Dou nozinho nas pontas e queimo. O saquinho do jogo da velha está pronto. Para fazer as pecinhas do jogo, você pode utilizar botão comum. Eu optei aqui em fazer botãozinho forrado. Esse botão é o número 32. Eu tenho o botão para forrar e o balancinho. Se você não tiver, você pode utilizar o botão comum ou usar a sua criatividade e fazer as pecinhas com algum outro material que você tenha no seu ateliê. Eu deixo também como opção você fazer fuxicos, que fica bem delicadinho, dá para utilizar todos os retalhinhos que a gente tem no ateliê e fica uma graça.